Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre geometria sagrada, mas também vou falar sobre fractais, sobre mandalas, sobre sequência de Fibonacci, vou falar sobre o número 9, vou falar um pouquinho sobre como o número 9 chegou na abreviação do canal. E é um assunto que eu iria trazer anteriormente, mas ele foi se desenrolando esse assunto. Eu fui construindo ele ao longo das semanas e ele apareceu agora num dia bastante curioso, onde foi um dia que me apareceu bastante 9. Depois vocês vão entender um pouquinho mais porque eu vou falar das espirais também. Mas antes de falar um pouquinho mais sobre o vídeo, eu queria aproveitar aqui na introdução e mostrar alguns referenciais que me inspiraram nesse vídeo. Bom, tem esse livro aqui que chama Quadrivium. Eu não li ele todo, mas ele me inspirou a fazer o canal. O canal não, o canal também, mas a fazer esse vídeo. Tem esse outro livro, que é O Antigo Segredo da Flor da Vida, que me inspirou bastante a trazer a Flor da Vida para o canal. Nenhum deles eu li todo, tá? Porque até esse vídeo é para marcar o começo do meu conhecimento a respeito desses temas. Tem esse outro aqui que é sobre o Código Secreto. Tem o Homem Vitruviano aqui, que eu já trouxe pro canal. Ele é bem bonito esse livro, né? Tem aqui uma sequência de Fibonacci logo na capa. Ele é mais meio com cara de enciclopédia, assim. Mas se eu for falar de textos, o que eu mais utilizei para a construção do conteúdo do canal foi esse livro, que chama Geometria Sagrada. Eu não costumo deixar links de livros, porque vocês podem procurar pelos títulos, vocês podem entrar em contato comigo. Não costumo deixar links de compras de livros, né? Até porque o conteúdo relacionado... é importante eu trazer as referências, mas o conteúdo relacionado à geometria sagrada é muito amplo, muito vasto, existem muitos links. Eu vou deixar, como de costume, eu costumo deixar links na descrição do vídeo, nos comentários. Então, o que eu for colocando a respeito do que eu apresentei ao longo desse vídeo, mas também do que me foi surgindo ao longo dos próximos dias, eu vou colocar nas descrições e nos comentários. Bom, essa temática é uma temática que eu tenho me aventurado e gostado muito, e ela foi me aparecendo de uma forma bastante intuitiva, foi ficando... Na verdade, ela sempre esteve comigo, mas agora ela me vem de uma forma bastante lúcida, e eu sinto que eu tenho uma ligação mais intuitiva e mais a partir dos sentimentos para lidar com essas bases de conhecimentos. Antes da gente avançar e trazer definições sobre o que é geometria sagrada e como várias pessoas, várias culturas ao longo da história foram trazendo esse conhecimento por meio da geometria, antes da gente começar no assunto, como de costume, eu sempre sugiro alguns segundos para a gente parar, respirar, sair dos cliques, da loucura aí da internet que vocês estão. Aproveita e olhe para dentro, respire, faça uma respiração mais alongada. São só alguns segundinhos, vamos trazer a importância do silêncio, da pausa, e depois a gente volta a falar um pouquinho mais sobre geometria sagrada. Hoje marca o final de um ciclo também no canal. 93 dias desde que eu comecei aqui o canal. Então, é um vídeo importante porque eu fecho aqui um dos ciclos da playlist de pensamentos. Mas eu vou comentar isso lá no final do vídeo, sobre como eu estruturo o canal e como esse vídeo tem uma certa importância na evolução do canal. Mas é isso, eu vejo vocês daqui a pouquinho. Até mais. Por onde começar? Por onde começar esse tema que ao mesmo tempo tem várias formas de a gente olhar para essa temática.
mas ao mesmo tempo eu sinto que existe uma ligação entre essas ideias que eu quero trazer aqui para esse vídeo de uma forma muito intensa. Eu acredito que a melhor forma de começar é pela própria definição de geometria. Geometria nada mais é do que, como se a gente pegar pelo conceito base, é a medida ou medição da Terra. Aqui a gente vai ter uma imagem da Bíblia de São Luís e a gente vai ver a imagem de um Jesus Cristo, mas aqui dito como o Pantocrator, Deus Filho, como Criador do Universo. E ele aqui com uma ferramenta que constrói linhas geométricas, inclusive, né? Trabalha com geometrias, com linhas, com arcos. E eu acredito que a criação do todo, de tudo, do cosmos, pelo menos para a nossa capacidade limitada de percepção, ela se dá muito pela geometria como uma ferramenta de perceber a realidade. A própria matemática tem como base a geometria como uma medição e ela é a fonte, uma das fontes mais básicas do nosso conhecimento, do conhecimento científico. Se a gente for pegar e como exemplificações, a gente vai ter em várias escalas as ideias sendo dialogadas, né? E de como essa geometria ela vai se perpetuar, tanto no micro quanto no macro. Mas não é sobre geometria que a gente quer discutir aqui. A gente quer, e eu quero, né, trazer para vocês a reflexão sobre o que é geometria sagrada. Bom, a geometria sagrada ela não se limita à simples medida, mas busca explorar os padrões energéticos mediante aos quais todas as formas foram criadas, com base na unidade, por isso maiúsculo, né, que unidade visto como um todo metafísico, desde o desenvolvimento de um embrião aos padrões que seguem a formação e ritmo dos planetas, das galáxias, das manchas, tá? São manchas aí, e linhas na pele dos animais ou na maneira como se estruturam as moléculas do DNA. A gente vai ver, por exemplo, a questão do embrião, a questão das células, até do DNA também, exemplificações futuras aqui nesse vídeo. Mas vamos começar pelo um que é bastante famoso, né? Quando a gente olha para algumas formas geométricas e do cosmos, como por exemplo a nebulosa Helix, na constelação de Aquário, a gente vai logo bater a similaridade com o formato e também com as manchas que a gente enxerga na íris. É íris, é assim que eu posso falar aqui, do olho humano, nas cores, né, que contém que é a beleza. Eu acho muito bonito o olho quando a gente aproxima, assim, principalmente na variedade de cores. E quando a gente olha para o cosmos, a gente vai ver situações muito semelhantes. Aqui tem, acho que é uma cascavel, é uma cobra, a pele de uma cobra. Então a gente vê também as geometrias muito explícitas, ou até mesmo na pele ia falar zebra, de uma girafa, também bastante nítido o quanto as geometrias fazem parte da construção do que a gente conhece, de tudo que a gente conhece. E está no orgânico, não só no inorgânico. A geometria ela está presente em tudo que entendemos como realidade. Se a gente for parar para olhar em volta, a gente vê muita geometria e a sensibilidade e a percepção dessa geometria ligada com o entendimento da conexão com o todo faz com que a geometria se torne um canal de visão. E, e é isso que eu tenho exercitado. Ainda assim, tudo de uma forma muito inicial, como os outros temas que eu trago aqui no canal. Eu sempre gosto de marcar isso muito bem, mas eu preciso começar e eu acho que a geometria sagrada, eu preciso não, eu sinto que preciso, né? Começar a me aprofundar mais nesses conhecimentos, porque eles me aparecem e eu acredito que essas ideias, né, trazer essas referências são importantes para mim nesse momento. Então, esses textos eu já comentei com vocês lá no vídeo da introdução, meus referenciais.
Então, tudo que eu vou trazer aqui estão ligados a esses referenciais. Bom, aqui no fundo vocês conseguem perceber a flor da vida, que eu já trouxe de outras formas no canal, mas vamos comentar um pouquinho mais sobre ela. Eu não sei se eu comentei da Bíblia de São Luís, que mostra aqui uma imagem de Cristo, o Pantocrator, Deus Filho como Criador do Universo. A gente vê ele aqui segurando uma ferramenta que constrói linhas geométricas, né? Que constrói arcos e, e traz um pouco dessa geometria para a nossa reflexão. Bom, sobre a flor da vida, se a gente for pegar como inspiração, tem toda um- uma conceituação da flor da vida em várias referências. É muito fácil a gente encontrar ela sendo reproduzida de várias formas, até porque ela já apareceu desde a antiguidade. Então, nessa figura aqui, acima, a gente vai ver representações da flor da vida em um palácio assírio e um templo egípcio. Abaixo à esquerda, a gente vai ver aqui a geometria da flor em um templo na Índia e à direita no monumento da Turquia. O próprio Da Vinci já se inspirou na flor da vida para construir o homem vitruviano. Eu já comentei dele também aqui no canal, mas eu vou falar um pouquinho mais para frente. Vou trazer ele como uma imagem inspiracional em função do posicionamento, né, e das linhas e da estrutura do corpo dentro dessa geometria mais harmônica. E se a gente for pegar pela própria definição da flor da vida, ela vai ter como base também a semente da vida, que está aqui na figura 1, aqui embaixo. A semente da vida é uma figura geométrica regular formada por 7 círculos dispostos segundo uma simetria hexagonal, formando um padrão. A semente da vida, juntamente com a flor da vida, figura 2, são figuras presentes na história em diversos povos antigos, tais como egípcios, diversas religiões, escolas filosóficas e cientistas, que denominam o agrupamento de figuras dessa natureza como geometria sagrada, visto que elas vão estar sendo representadas e percebidas nas mais diversas formas, seja pela similaridade com os corpos, com os corpos, com os organismos celulares na escala microscópica, como também na escala macroscópica, se a gente for relacionar com os padrões exercidos dentro do cosmos. Aqui a gente tem a evolução de uma célula que parece muito com a estrutura da semente da vida. Então, na verdade, essas estruturas geométricas, elas podem, e eu acredito que elas foram muito inspiradas na percepção do real. Quer dizer, do real dentro daquilo que a gente entende como real. E, e eu tenho me inspirado muito também nessas formas, nessas geometrias. Aqui a gente vai ter a flor da vida, ela muito bem posicionada em relação à imagem desenhada pelo Da Vinci. E tanto a geometria sagrada, principalmente a partir da flor da vida, me trouxe muito a, a importância de perceber as mandalas. E foi a partir desse olhar, né, para essas geometrias que eu comecei a perceber o quanto as mandalas elas podem ser importantes em processos de autoconhecimento. Desde aqueles cadernos de pintura, né? Quem é que nunca pintou uma mandala? Até nas formas como a gente percebe elas aparecendo em todos os lugares. Eu vou dar aqui uns exemplos de como as mandalas elas estão presentes na nossa arquitetura, na cultura de diversos povos ao redor do mundo, mas também elas se apresentam de uma forma bastante bonita pelo mundo natural, né? Pela fauna, pela flora. E no caso dos vegetais, dos vegetais não, vou dizer de algumas plantas, principalmente algumas plantas, eu esqueci o nome agora, ai, dessas plantas,
Eu até tava para comprar umas plantas esses dias não, ontem. Não, daqui a pouco eu vou lembrar. Que trazem essas formas geométricas muito bonitas que inspiram a gente a olhar para as mandalas. A mandala é um símbolo formado por um círculo com diferentes formas geométricas em seu centro, comum em diferentes manifestações religiosas, como o budismo e o hinduísmo. Ela está associada à representação do universo e à mente humana. É realizada em rituais espirituais, mas também ela é muito utilizada como práticas terapêuticas, seja por meio de algumas correntes da psicologia ou da terapia no geral, da arte terapia também. Então a gente vai ver as mandalas muito bem representadas em diversas culturas, religiões e suculentas. É suculentas, né? Isso. Tem muitas suculentas que eu olho para suculentas e vejo muitas mandalas assim. Eu passei a ver muita beleza em algumas plantas em razão dessas formas geométricas. Bom, se a gente for pegar a mandala como significado, ela tem o significado de círculo em sânscrito. E depois eu vou falar muito sobre o círculo. Quer dizer, muito não, mas eu também vou falar sobre o círculo como uma das bases da geometria que me inspira bastante. A mandala recebeu diversos significados ao longo da história. A maioria deles ligada à cura e espiritualidade. Ela é encontrada e utilizada em religiões como o budismo e o hinduísmo, em tribos indígenas da América do Norte e até na psicologia analítica. Aqui a gente tem uma imagem de monges monges tibetanos é, que criam mandalas com areia colorida. Eu já vi vídeos em documentários deles fazendo esse trabalho. A perfeição e a meticulosidade na construção dessas mandalas é absurda. Mas o que mais me impressionou, e é o que eu vou ler aqui no texto, é que eles desmancham, eles constroem essas mandalas que são incríveis e depois eles desmancham, mas tem um significado. Mas eu vi num vídeo eles construindo essa mandala e depois desmanchando, eu fiquei, meu Deus, é muito. Por quê? Porque tem essa questão do apego também. Mas enfim, aqui, para os tibetanos, as mandalas têm um significado sobre a existência e seus ciclos. Isso é muito interessante, né? Elas são feitas em areia pelos monges tibetanos. Podem trazer diversos elementos, como a figura do Buda ou figuras geométricas. Feitas em areia, os desenhos são desmanchados logo após a sua confecção, e a areia é realocada em rios ou águas correntes. Então, eles entendem a mandala, essa representação do ciclo, por meio dos círculos. É muito interessante a construção por meio da reflexão da passagem, do começo, do meio e do fim. Tanto é que em algumas mandalas vão possuir mensagens como respeito ao fluxo da vida, ao desapego, fim e recomeço. Então a gente vai vendo a importância dos ciclos, da geometria na construção e na similaridade com ao tudo que existe e ao tudo que existe dentro da ideia da intermitência, que é algo que o budismo traz muito, né? Dentro da ideia de o quanto precisamos refletir sobre as mudanças. Então, ao mesmo tempo que a geometria sagrada entende os padrões, são os padrões dentro da mudança, dentro das modificações, né? Na verdade, entendendo os padrões dentro dos ciclos. E a gente vai ver as mandalas em outras representações culturais. Algumas representações de mandalas também são encontradas em povos originários, como por exemplo o olho de Deus, que é um exemplo de representação de mandala, e é um símbolo de povos indígenas do México e da Bolívia. Aqui a gente vai ver algumas representações geométricas, né? Esse tipo de mandala é feita com um entrelaçamento de fios de diversas cores, gravetos e palitos, e ela está relacionada à saúde, felicidade e prosperidade. No próprio xamanismo, a gente vai ver muitos filtros do sonho, dos sonhos, né? Filtros dos sonhos, que são muito utilizados aqui no Brasil. Acredito que
vocês já devem ter visto em algum momento, o filtro dos sonhos. Ele serve como uma espécie de mandala e seu papel é filtrar e inspirar os sonhos daquele que o possui. Apesar de sua ligação com outras crenças espirituais, também é possível encontrar o uso de mandalas no cristianismo. E quando eu parei para pensar, né, na construção das mandalas por todos os povos, como a gente olha para essa geometria na natureza e vai levando ela por meio da ligação com o divino, com o sagrado, com a espiritualidade, a gente vê que mesmo no cristianismo elas são muito bem representadas nos templos, alguns deles mais antigos do cristianismo, que a gente conhece, que são por meio é, de vitrais, né? Meio de comum também encontrarmos rosetas que remetem a essas mandalas nas igrejas católicas com arte gótica. Então, para quem aí já frequentou igreja, eu acredito que boa parte das pessoas no Brasil, né, a maioria, vai lembrar de muitos vitrais que são incríveis, belíssimos e têm essas proporções geométricas, né, muito bem representadas, criando um efeito estético bastante impactante dentro dos espaços sagrados. Bom, para além de falar de geometria sagrada e falar das mandalas, me veio também a informação de trazer um pouco a ideia dos fractais, que vai trabalhar dentro dessa perspectiva da fração, do padrão, dentro do universo caótico. A gente vai ter esse termo dos fractais muito bem apresentado e cunhado por um cientista que até ele tem muitos vídeos na internet, você consegue achar muitos vídeos dele no YouTube, pouco convencional, chamado Benoit Mandelbrot. Como ele é francês, não, polonês, né? Ele é polonês, nacionalizado francês, então acho que eu posso falar Benoit Mandelbrot, o Mandelbrot, e depois ele foi nacionalizado americano também. Ele vai trazer as nuvens não são esferas, as montanhas não são cones, os litorais não são círculos e as cascas das árvores não são lisas. Tão poucos raios se deslocam em linha reta. Então, por mais que a gente entenda as geometrias e a composição do micro e do macro sendo bastante similar à construção da realidade, na, essa realidade ela possui muitos detalhes. Então, quando a gente vai avaliar e analisar a formação, não são formações simples. Então, como processar esse nível de detalhe que compõe as formas geométricas para entender de fato essa composição de realidade? E aí ele trouxe a ideia dos fractais, que ficou bastante famosa, virou até moda construir roupas com essas imagens ou trabalhar com arte nessas imagens, principalmente nos Estados Unidos, e vai trazer a ideia e ele vai processar o Benoit, né? Isso. Ele trabalhou muito bem dentro do sistema computacional. Ele foi tentando criar modelos para representar essas formas geométricas e modelos matemáticos simples até, mas que expressavam em seu produto final formas bastante complexas e que cada vez mais que ele foi pegando pelo detalhe e jogando proporções em outras escalas para construir essas imagens, e a gente vai percebendo que quanto mais você aproxima, então se eu pegar, vocês podem encontrar essas imagens na internet, quanto mais você aproxima as imagens, mais detalhes você consegue ver. Então essas representações maiores, elas vão estar contidas em todas as representações menores. A gente vai vendo repetição de padrões em todos os elementos contidos aqui. Quanto mais de perto você examinar essa imagem, mais detalhes verá. Cada forma dentro do conjunto contém um número de formas menores, que contém um número de outras formas ainda menores, e assim por diante. Então, é repetição de padrões.
esse padrão aqui, esse círculo, né, esses dois círculos, eles estão representados aqui de forma menor, que vão sendo representados de forma menor e assim consecutivamente. Isso nos obriga a pensar a relação entre a simplicidade e a complexidade. O que aconteceria se essa propriedade da natureza pudesse ser representada na matemática? Eu vou trazer outros exemplos para ficar mais claro, né? O quanto alguns padrões da natureza, dos animais, das plantas, né? Ou do cosmos, do DNA, tem essa mesma propriedade. Se você pega uma parte menor, ela vai ser muito parecida com a parte maior. E se isso fosse, e se isso pudesse ser representado matematicamente, em seu nível de detalhe, né? O que aconteceria se você pudesse capturar sua essência para fazer um desenho? Pegar essa matemática dessa reprodução, como seria esse desenho? A resposta viria do próprio Mandelbrot, que aceitou o emprego na IBM no final da década de 50 para obter acesso ao incrível poder de processamento da companhia e deixar fluir sua obsessão pela matemática da natureza. Munido de um supercomputador de última geração, ele começou a estudar uma equação muito curiosa e estranhamente simples que poderia ser usada para desenhar uma forma bastante incomum. A ilustração a seguir, essa que vocês estão vendo, é uma das imagens matemáticas mais notáveis já descobertas, é o chamado conjunto Mandelbrot. Ela é muito incrível. E se você se aproximar e ver as reproduções, né, parece só algo artístico, mas serviu de base para o avanço de tecnologias que a gente utiliza no nosso dia a dia. Uma delas é o próprio videogame. Então, a construção de modelos ou o cinema também, os efeitos especiais do cinema utiliza muito essa reprodução. É, eu vou assistir alguns vídeos, depois eu vou deixar links, né, tanto na descrição do vídeo como também nos comentários, vou deixar alguns links, e a gente vai vendo que, por exemplo, eu quero construir num jogo de videogame em mundo real uma montanha, ou então construir num jogo de videogame um mundo real cheio de detalhes de natureza, de vegetação. Então, um dos processos é justamente ficar reproduzindo pequenos pedaços por meio dos pixels e reproduzir esses pequenos pedaços. Então, quero construir uma árvore. Eu vou construir as pequenas partes da árvore e na hora que eu projeto isso para partes maiores, criando esses padrões, eu vou ter como imagem uma natureza muito parecida com o que a gente observa pelos nossos olhos no mundo real. Então, os modelos dos fractais, eles ajudaram a construir um mundo virtual. Olha só que interessante. Por isso que a gente tem muita similaridade no mundo virtual com o mundo real, porque foi compreendida essa lógica dos fractais, que você não precisa construir o todo, você só precisa construir as pequenas partes e multiplicar elas várias vezes. Então existem vários exemplos aqui, como se a gente for pegar desde um brócolis, se a gente for pegar e visualizar como o brócolis ele possui esses fractais. Então imaginem nuvens, montanhas, brócolis e samambaias. Suas formas têm algo em comum, algo intuitível, acessível e estético. É isso que ele vai chamar de autossimilaridade. Um floco de neve, né? Ele vai possuir várias repetições e se eu juntar essas repetições, eu vou construindo todos os flocos e assim a gente vai ter a visualização da neve. Se você observar com atenção, vai descobrir que a complexidade deles ainda está presente em uma escala menor. Então, se eu pegar os padrões que a gente consegue visualizar na formação das ondas e diminuindo as escalas, a gente vai ver esses mesmos padrões até a formação das suas partes menores por meio das moléculas. Subjacente, quase todas as formas no mundo natural
existe um princípio matemático conhecido como autossimilaridade, que descreve qualquer coisa em que a mesma forma se repete sucessivamente em escalas cada vez menores. Um bom exemplo disso são os galhos das árvores. Eles se bifurcam várias vezes, repetindo esse simples processo sucessivamente em escalas cada vez menores. Então, um galinho é parecido com um galho maior, que é parecido com os galhos maiores, vai dar o formato da árvore inteira. E assim, essa repetição desses formatos vai produzir toda a vegetação. O mesmo princípio de ramificação se aplica à estrutura dos nossos pulmões e à maneira como os vasos sanguíneos são distribuídos pelo nosso corpo. Ou seja, para além do universo da natureza que a gente visualiza, quando a gente olha para dentro do nosso organismo, esses mesmos padrões vão se repetir. Bom, um dos padrões que mais aparece, né, quando a gente vai fazer pesquisas sobre geometria sagrada são os padrões em espiral. Esse é possivelmente o primeiro no que concerne ao crescimento e à expansão na natureza. Então, estudando como os padrões se expandem, é um movimento germinativo em espiral. Genericamente, um espiral é uma curva plana cujo raio de curvatura cresce sem cessar em torno de um eixo fixo. Desde o mais micro, como a forma de uma proteína ou a estrutura em dupla hélice de um DNA, a gente vai ver a espiral até no cosmos, seja um girassol ou em animais marinhos ou em ciclones, a gente vai ver o quanto a natureza se expressa dentro da expansão por espiral. Isso também vai estar nas mandalas, isso também vai estar em outras ideias, como na sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci foi descrita pelo matemático italiano do século XIII, Leonardo de Pisa, e revela-se como outra das chaves para a gestação e crescimento das formas. Então, do mesmo jeito que Benoit foi tentar identificar os padrões matemáticos encontrar a matemática dos fractais, Fibonacci, já no século XIII, foi buscar o cálculo que a gente conseguisse matematicamente, por meio das geometrias, entender esse movimento de gestação e crescimento das formas espirais. Ele estudou matematicamente a construção da espiral, que chamou de espiral de Fibonacci, mediante uma sucessão de retângulos que, começando por um quadrado de lado 1, cresce seguindo a sequência 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 79. Então, existe uma proporção que ele, dentro dessa matemática em espiral, que ele vai chamar também de proporções áureas, que é muito identificada no corpo humano, quando até segundo o arquiteto Ernest Neufert, em 1986, vai nos trazer que a razão da área, porque aqui o que essa razão áurea vai trazer é quando você pega uma porção do corpo e faz o cálculo da razão por outra porção do corpo maior, identificando padrões matemáticos. Esse estudo das proporções, né, vai ser muito bem construído e simbolizado por meio de ideias com conexões harmônicas, né, também levando aí o sentir para dentro dessas proporções e trazendo uma arquitetura da existência, uma arquitetura do tudo que existe. Então, é muito interessante o quanto a matemática vai dialogando com essa geometria, seja das folhas, do caramujo, aqui dos girassóis. Então, existe esse cálculo do retângulo áureo que vai medir essas partes, né? E ver o quanto existe a geometria das pequenas e das grandes partes que compõem
todos os organismos. E o organismo humano acaba sendo um bom exemplo. No caso do homem vitruviano, também tem essas ideias de harmônicas entre as partes. Isso aparece muito quando é muito comum a gente ler e fazer os testes que uma parte do seu corpo tem a mesma medida de uma parte muito maior. Eu não vou lembrar aqui, sei lá, o ombro mede o mesmo que uma parte da mão, ou uma parte do pé tem a mesma medida que uma parte do pescoço. Vocês podem, acredito que vocês já devem ter feito algumas experiências, algumas brincadeiras fazendo medições do corpo e comparando as partes. Bom, quando eu olho para a sequência de Fibonacci e pensando muito na geometria por meio da matemática, me vêm muitos números. E eu criei esse canal pensando muito nos números. Todo o meu canal, como eu construo as playlists do canal, e quando eu lanço essas playlists, eu sempre estou muito me inspirando para me movimentar dentro do canal também por meio dos números. E um dos números que mais me chama atenção e que eu gosto muito é o número 9. E eu fico muito atento quando o número 9 me aparece. Em função do canal, eu fui pesquisar, nunca tinha pesquisado, eu sempre gostei muito do número 9, principalmente porque o número 9 tem essa ideia da expansão, né? Eu olho para o número 9, eu já vejo muito a sequência de Fibonacci, essa questão da espiral, mas eu sempre gostei muito do 9 porque ele tem essa questão da multiplicação do 3. E eu nunca fui muito da numerologia, mas pegando pelo básico, fazendo a numerologia do meu nome ou de algumas datas, me vem muito 3 como a resposta final. E o 9 eu gosto muito porque ele tem essa ligação muito forte com o 3. Com o múltiplo de 3, 3, 3, 3. Então, 3 vezes 3 dá 9. Então, eu gosto muito dessa matemática. Gosto muito de Fibonacci, gosto muito de espirais. E aqui a gente tem vários exemplos, né? Que estão contidos em todos os lugares. Seja na orelha, no embrião, no cosmos. E eu comecei a... Na verdade, desde pequeno, e aí eu comecei a lembrar o porquê que eu comecei a me interessar muito pelo número 9. Eu lembro que a primeira tabuada que eu decorei foi a do número 9. Por quê? Porque ela sempre tinha uma relação muito grande com o resultado em 9. Então, 1 vezes 9 é 9. 2 vezes 9 é 18. E por que eu sabia que 18? Porque se eu somasse 1 com 8 dava 9. Então, 2 com 7, 3 vezes 9, 27. 2 com 7 dava 9. Então, eu sempre, quando eu era criança, sempre fazia esses... Ah, é 27, então eu acertei, porque 2 com 7 dá 9. Outra coisa que eu sempre gostei nos números da tabuada do 9 é que eu sabia que depois do 9 era 18, porque o 1 e é como se um fosse o oposto do outro dentro da escala de 1 a 10. Então eu sabia que aqui ia ser sempre 9, aí depois ia começar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, essa primeira ordem de números, e isso me facilitava fazer os cálculos. A mesma coisa no inverso, ó, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então a tabuada do 9 eu sempre achei ela muito harmônica e muito fácil de decorar, porque tudo no final chegava a 9 e tudo tinha uma sequência. E o ato dessa sequência gerava para mim essa sensação de crescimento, de expansão. Então, eu sempre gostei muito do 9. Curiosamente, hoje eu tive várias dificuldades de postar esse conteúdo, eu tive troca de conteúdo, eu tive dificuldades no dia de hoje de postar esse conteúdo, mas hoje é um dia 9 em várias práticas que eu estou realizando. É um dia que termina com 9 ou que dentro do número é 9 das práticas que eu estou realizando de autoconhecimento. E o 9 tem muita relação com o círculo, que é a base da geometria sagrada, que a gente já viu aqui também, né? É a base da geometria.
Então, se você pega um círculo, ele tem 360 graus. 3 mais 6 é 9. Se você divide um círculo no meio, ele vai dar 180 graus. 1 mais 8 é 9. Se você dividir esse 180 graus, a metade de um círculo, em uma parte, vai dar 180, vai dar 90. 9, né? Se você medir essa parte, né, esse quarto, vai dar 45, que também dá 9. Então, a proporção do 9, como o 9 se expande, eu acho ela muito interessante. Eu gosto muito dessa multiplicidade e, para mim, sempre gera essa sensação de portal, né? O 9 ele sempre me dá essa sensação de me levar para algo e também me dá uma sensação de ciclo, porque o 9 ele é o final de um valor. Então depois do 9 a gente recomeça. Depois do 9 vem o 10, a gente volta para o 1. Depois do 19 vem o 20. Depois do 99 vem o 100. Então a gente está sempre recomeçando, ele sempre finaliza um ciclo também, dentro da ordem dos números. Então, por vários motivos eu gosto muito de 9 e coloquei ele no canal. Quando eu decidi criar o canal, eu decidi colocar um nome que expressasse um pouco essa matemática. E aí foi me vendo dois elementos. Um deles foi o OM. Eu já comentei aqui em relação ao OM. Ele aparece muito nas meditações. Ele é um som vibracional. Tem várias explicações para o OM. Por isso que eu coloco o O, que tem o zero aqui, tem um círculo, né? Ele aparece como na abreviação do canal. E o M, que é um símbolo aqui muito representado pelo 3. Né? Ele tá um Ezinho deitado, que seria o M. Então o canal chama Observação e Exploração da Mente Existencial. Foi me aparecendo esse número por meio do nome do canal e tem esses 3 E's, né? 2 E's, que é esse e o de exploração, e o E, não, são 3 E's, né? O E aqui, o de exploração e o E de existencial. Também a gente pode vincular, se a gente tirar esse E, vai ter esse M, que é um E deitado. Então eu não consegui não colocar um 9, porque eu também, na hora que eu fui construir, fazer os logos de abreviação do canal, eu via muito essa sobreposição do E, do 3 com 3, que dá 9. Curiosamente também, hoje, como eu estou em algumas práticas de autoconhecimento, que cada dia tenho, por exemplo, no curso em Milagres, todo dia a lição do dia. Então, a lição do dia vai ser a lição 1, lição 2, lição 3. E hoje é o dia da lição 93. Eu comecei o canal há 93 dias atrás. Então, a gente tem o 3, o 9, tem o 6 ali no meio também, né? Entre o 3 e o 9. Ou seja, faz um pouquinho mais do que 90 dias que eu criei esse canal e eu decidi trazer esse vídeo, então, no vídeo 19 da playlist de pensamentos. Mais uma vez o 9 aparecendo. Então, o 9 tem me inspirado a construir as playlists, tem me inspirado a trazer alguns conteúdos. E então, de certa forma, eu poderia dizer que eu uso um pouco os números por meio da geometria sagrada. O 9 vai ter muito essa ligação com o círculo, né, que é a base da geometria sagrada. Ele vai ter essa ligação com a espiral também. E isso tem me influenciado muito na construção dos conteúdos aqui do canal. Bom, a flor da vida aqui para a gente fechar, né? O 3 eu também quis colocar dentro do logo do canal. Tem essa questão da tríade, que é uma questão que está muito envolvida com o sagrado. Então, o 9 são 3 tríades. Eu gosto muito de me direcionar para esses tipos de conteúdo. E eu acredito que o 9 me traz também caminhos e me tem inspirado a fazer outros tipos de leituras, como essas dos conteúdos que eu trouxe hoje. Bom, eu acho que eu falei de uma forma básica sobre esses assuntos. Hoje é um final de um ciclo. Eu tenho feito playlists que começam no 0 e vai até o número 9.
Então, hoje eu termino uma segunda parte da playlist de pensamentos. Eu vou dar uma pausa nessa playlist, porque eu vou começar uma outra playlist para voltar futuramente, ainda não sei quando, pro vídeo número 20, que vai até o 29. Mas eu fiquei bastante feliz de ter conseguido finalizar esse segundo ciclo da playlist de pensamentos. Eu uso esses ciclos de 9 vídeos, mais um que é introdutório, então acaba sendo 10, para eu fazer modificações e conseguir avançar no canal. Então eu tenho feito os vídeos, tenho repensado sobre as métricas, sobre os conteúdos, e para isso eu preciso fazer algumas pausas. Então também estou aproveitando esse momento dos 90 dias, dos 93 dias desde que eu comecei esse canal, para utilizar esse 9, fechar um ciclo e fazer transformações, conseguir avançar no canal. Eu agradeço para quem chegou até aqui nesse vídeo. Saiba que esse vídeo faz parte de um conjunto então de outros vídeos que estão contidos nas playlists do canal. E agradeço para quem está acompanhando o canal desde o começo. Espero então vê-los no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.